Nós hoje vamos falar de poder. Um tema bem oportuno, já que vivemos num mundo com cada vez mais necessidade de expansão do poder e da riqueza. Isso gera tensão entre as principais potências do planeta e leva a constantes disputas que afetam diretamente as populações. E nós, simples indivíduos, nos vemos submetidos a essas estruturas consolidadas de poder, ao ponto de ser quase impossível nos imaginarmos livres delas. Para falar sobre diferentes aspectos do poder, nós convidamos o filósofo e doutor em comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Guilherme Castelo Branco, Maurício Metri, professor do Programa de Pós-Graduação em Economia Política Internacional do Instituto de Economia da UFRJ, e o historiador e cientista político Paulo Dávila. Ele é mestre e doutor em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro. O programa Pensares começa agora. Muito bem, eu sou Leila Riches e esse é o programa Pensares. E eu começo a nossa conversa com Guilherme Castelo Branco, que foi meu professor de filosofia na UFRJ. Me deu 9 numa prova sobre Kant. Ele não se lembra, naturalmente, mas eu guardei como troféu. Até hoje eu tenho essa prova. Olha a relação de poder, tá vendo? Professor e aluno. Eu guardei, até hoje eu tenho essa prova. Fiquei tão convencida. Guilherme, todas as relações humanas são relações de poder? Sim. Onde esteja um ser humano em relação, evidentemente, ele estabelece relações de força, relações de potência e de poder, uns face aos outros. Pais e filhos, marido e mulher, namorados, pessoas em ambiente de trabalho, países entre si, blocos econômicos, grupos econômicos antagônicos com interesses econômicos conflituosos e competitivos. Nós vivemos num mundo de inúmeras relações de poder e de diferentes magnitudes. Nós temos que imaginar que nós podemos ter, portanto, uma concepção microfísica do poder, dos pequenos universos humanos, dos pequenos grupos e das pequenas formas de relacionamento que as pessoas podem estabelecer entre elas, das mais hierarquizadas às mais igualitárias, das mais democráticas às mais tirânicas. Como podemos também imaginar que é possível analisar o poder do ponto de vista dos estados, do ponto de vista dos grandes modos de estruturação econômica que tem uma dimensão absolutamente global e muitas vezes planetária. Muito bem. Metri, a economia mundial passou por um processo de globalização, dizem até que o primeiro foi lá na era dos descobrimentos e tal, mas por esse processo a partir dos anos 1990 do século XX, certo? Com consequências cada vez mais determinantes sobre a nossa existência. Isso eu acho que todo mundo percebe, não é? Agora, o que ela mudou na relação de poder? Apenas reafirmou o poder das grandes potências ou não? Quem detém o poder hoje no mundo? A globalização ela é um fenômeno que se consolida, sobretudo nos anos 90, né? Ela começa um pouco antes das iniciativas e é um tema que, digamos, é bastante controverso, do entendimento mesmo do que é a globalização, né? E se há um consenso nesse termo, diz respeito às finanças internacionais, né? O que de fato globalizou foi o nascimento de um sistema financeiro, um ordenamento financeiro global que articulou diversas economias nacionais dentro de uma perspectiva liberal, né? E nesse processo, o que talvez chame bastante atenção é que ela reforçou as assimetrias nas relações entre os países, né? Ela criou inúmeras vantagens, sobretudo para os Estados Unidos, né, a maior economia do mundo,
uma vez que para todos os outros países do mundo, para eles é necessário acumular um estoque de reservas de dívida pública americana para fazer frente aos ataques especulativos, aos movimentos naturais dos mercados internacionais que são bastante instáveis e que se tornaram mais instáveis com, digamos, a consolidação do processo de globalização. Nesse sentido, hoje existe uma consolidação do poder americano atrelado a esse processo de globalização, sobretudo das finanças internacionais. Agora, os Estados Unidos não crescem mais como cresceram antes, não é isso? Eles também vêm diminuindo o processo de crescimento. De fato. Isso acontece no mundo todo? Não, de fato. E alguns países que fizeram uma inserção um pouco mais discricionária nesse processo de globalização, eles conseguiram preservar a autonomia sobre a sua política econômica, como o caso da China, como o caso da Índia, que mantiveram controle de capitais, uma série de regulamentações sobre esse tipo de inserção financeira no sistema como um todo. Para os Estados Unidos, talvez a grande vantagem, se não tem um dinamismo à la chinês, como de fato a China hoje é o grande crescimento, a grande economia com um potencial enorme de crescimento econômico, os Estados Unidos têm uma capacidade de transferir por demais todos os seus necessidades de ajuste macroeconômicos, né? Eles são países com maior déficit em conta corrente, países com maior déficit fiscal e o sistema não atua de forma a pressioná-lo para ajustar esses macrofundamentos, né? Ele atua com um grau de liberdade muito grande, diferente dos outros países. Né? Entendi. Agora, para o Paulo Dávila, eu tenho uma pergunta que vai esclarecer muito a gente, porque a gente fala tanto em política, né? Mas não entende bem o que como nasceu. A gente sabe que nasceu na polis grega, né, para organizar socialmente as pessoas, ali aquele convívio. Mas o que quer dizer exatamente política? Olha, a origem do termo vem da atividade dos cidadãos na politeia, no espaço onde você identifica ali a participação no mundo público. Então, a ideia de política está associada à atividade humana e sua relação com o mundo público. A política, ela, embora mais para frente ela ganhe, né, áreas institucionais, ela tem a ver com a vida cotidiana, ordinária do cidadão. As atitudes, as atividades, as relações que estabelece têm impactos e implicações políticas porque impactam o mundo público à nossa volta. Qualquer afirmação que fazemos, negações que fazemos, afirmar alguma coisa, negar alguma coisa, estamos escolher... fazendo política? Tem impacto político, estamos implicados, ou tem implicação política. Né? Quando a política, quer dizer, o termo política passa a ser vinculado à ideia de poder? Em análise retrospectiva, desde sempre. Se você imaginar pensar o tema do poder como relações de interferência, a capacidade que eu tenho de fazer, de produzir efeitos ou produzir resultados, a atividade na politeia e a atividade ordinária humana produz maiores ou menores capacidades de produção de efeito. Então, a ideia do poder acho que está vinculada à política, retrospectivamente analisando, desde sempre. Outra coisa é imaginar o processo de formação dos Estados modernos, e aí quando a política vai ganhar uma discussão institucional, vincula-se ideia de Estado e poder e política. Tá. Muito bem. Nós vamos para um brevíssimo intervalo e voltamos em seguida para continuar o debate sobre o tema poder. Até já. Voltamos com o programa Pensares. Nosso tema hoje é o poder. Nossos convidados são o filósofo Guilherme Castelo Branco, o economista Maurício Metri e o cientista político Paulo Dávila. Guilherme Castelo Branco, você falou que já falou que as relações de poder envolvem pais e filhos, não só, né, patrões, empregados, governados e governantes, mas pais e filhos, as relações amorosas, sexuais, as relações entre professores e alunos, nós falamos. Agora, através dos tempos, elas se tornaram mais persuasivas, menos repressivas, ou tudo não passa de um movimento mais sutil, mas o poder continua a ser opressor? As pesquisas de Foucault fizeram uma demonstração muito interessante do que aconteceu, por exemplo, com a família no decorrer dos últimos séculos.
Ora, nós vivemos nos últimos séculos com o desenvolvimento do capitalismo com uma família que se tornou a família clássica capitalista que nós temos, que é o casal e os seus filhos. Ora, essa família, aparentemente, ela teria uma intimidade. Muita gente considera que o seu lar é um lugar de uma intimidade. Porém, se for feita uma análise mais detalhada, nós vamos verificar o seguinte, que se houver algum problema com os filhos, vai entrar um psicólogo. Se houver um problema com o casal, pode entrar um terapeuta de família. Se houver um problema com o desempenho escolar dos filhos, entrarão auxiliares pedagógicos, orientadores pedagógicos. Se acontecer algum problema de caráter jurídico com a família, entrará algum tipo, advogados, conselhos tutelares ou instituições judiciais de outras ordens. O que nós temos, então, não é uma família que é exatamente nuclear, íntima e fechada sobre si. Existe, portanto, todo um conjunto de saberes e de profissionais que, na verdade, olham por dentro esse próprio funcionamento da família. Então, esse lar, que parece uma coisa tão pequena, ela está, na verdade, o lar, está invadido por um conjunto de saberes, de tentativas de dominação e normalização, que são feitos por um conjunto imenso de instituições e de conhecimentos e de práticas de determinação de comportamentos que fazem com que, por exemplo, essa família seja uma família absolutamente, na verdade, pública. Olha só, entendi. Maître, a globalização é criticada ou defendida por diferentes grupos jornalistas com diferentes linhas de pensamento, certo? Agora, para você, ela fortaleceu o capitalismo? Se fortaleceu para o bem ou para o mal? A globalização, né, ela, como a gente discutiu no bloco anterior, ela reforçou e criou vantagens para alguns países em detrimento de outros nas relações internacionais, né? Vantagem do ponto de vista da gestão da sua macroeconomia, da liberdade que tem para tomar determinadas decisões estratégicas do ponto de vista político e econômico. Se o país quer gastar, se o país quer aumentar a taxa de juros, isso, digamos, tem países que têm graus de liberdade para fazer isso maior do que outros países. Nesse sentido, a globalização, ela, digamos assim, para alguns países, ela foi extremamente vantajosa, né? Isso sem sombra de dúvida. Para os países da periferia do sistema, que tem uma inserção, uma economia sempre muito vulnerável, porque são economias que são exportadoras geralmente de produtos com baixo valor agregado, que são geralmente commodities, minérios, recursos naturais e ao contrário, eles importam muito produtos com alto valor agregado. Então, esse tipo de inserção, que é uma inserção um pouco mais fragilizada, a globalização não contribuiu tanto. Tanto é que as estatísticas, elas mostram que ao invés de uma convergência do ponto de vista da riqueza das nações, o que aconteceu no mundo dos anos 90 para cá foi uma polarização, né? Então, respondendo objetivamente a questão foi uma concentração de riqueza, de renda, entre se você compara países ou se você compara classes sociais. Eu acho que o elemento central que conecta com a discussão de poder é entender que é um processo de natureza política, né? Qualquer ordenamento econômico global, a construção de arranjos, de acordos, de sistemas monetários, são discussões políticas. Elas passam pelo âmbito da diplomacia e muitas vezes pelo âmbito da própria conquista, da guerra e da violência. Então, o que, digamos, muitas vezes escapa aos analistas econômicos e que, digamos assim, cria até um certo autismo do economista em relação à interpretação da conjuntura e cria um certo bloqueio em relação às discussões de poder, é justamente a não incorporação dos debates, das disputas políticas para a construção dos arranjos, dos acordos econômicos, dos mais diversos, comerciais, de investimentos, de direitos de propriedade, compras governamentais, aí, enfim, são negociações sempre eminentemente políticas, né? Eu queria fazer um gancho com o que o Guilherme mencionava, porque eu acho que quando você usou a expressão, se o poder é sempre opressor,
E eu acho que você pode pensar, assim, talvez 3 grandes vertentes de leitura da relação entre, da identificação do lugar do poder, que uma é aquela que associa ou dissocia autonomia e poder. É preciso conter o poder para que os sujeitos tenham autonomia. Então, nesse sentido, o poder é potencialmente opressor. Uma outra onde, ao contrário, o poder ele é libertador. O poder institucionalizado ele é capaz de produzir emancipação, é capaz de produzir vir a ser, é capaz de produzir acordos positivos. Então, o poder não seria só esse lugar de opressão, mas, pelo contrário, o lugar de exercício humano da própria liberdade. E uma terceira, que eu acho que o Foucault é herdeiro, que eu estava pensando no Nietzsche, antes estava pensando no Hegel, que é a ideia de que o poder está envolvido em todas as relações, que todas as nossas relações estão estabelecidas a partir de convicções de verdade, discursos de verdade. Validação, legitimação, o certo e errado, o moralmente aceitável, o não moralmente aceitável, parte de construções do que é verdadeiro ou o que é falso e estabelece as relações de poder. Quando o Guilherme chama a atenção para o psiquiatra, para o analista, está falando de discursos de verdade científica que são discursos de poder sobre os corpos, sobre os comportamentos. Então, isso ultrapassa, essa interpretação ultrapassa um pouco essa ideia de que da relação entre autonomia e poder como opressão, poder de Estado como opressor e autonomia está oposta a isso, ou uma outra ideia de que autodeterminação política é poder e isso é positivo e libertador, porque ela chama a atenção para o fato que ela está em todo tipo de relação, em todo tipo de discurso de verdade produzido. Por outro lado, a gente não deve esquecer que se há poder, há resistência ao poder. Exatamente. Quer dizer, o papel das resistências ao poder é muito forte. Quer dizer, nós vivemos recentemente no mundo um conjunto imenso, extremamente espalhado por vários países, de manifestações procurando modificar as estruturas de poder, né, que estavam em funcionamento nesses estados, em boa parte bem-sucedidas. Quer dizer, a resistência ao poder, a reivindicação aos poderes instituídos, também tem muita força e são capazes de modificar substancialmente as maneiras pelas quais as pessoas estão submetidas a determinadas estruturas políticas estabelecidas. Nós consumimos muito mais um Foucault que está olhando para os dispositivos de poder e controle social, mas há um Foucault que agora está sendo mais explorado, que tem literatura em português, não, que é um Foucault discutindo os dispositivos de resistência aos dispositivos de controle. Muito bem. Nós vamos agora para o intervalo. À volta, as considerações finais sobre o assunto em debate, o poder. Espere um pouquinho só. Voltamos com o programa Pensares. Nosso assunto hoje é o poder. Participam do debate o filósofo Guilherme Castelo Branco, o economista Maurício Metri e o cientista político Paulo Dávila. Nesse panorama econômico, Metri, que você traçou para a gente, ajudou muito a entender o processo de globalização, você acha que dá para formular uma agenda assim, de reformas pontuais para o Brasil que nos leve a uma melhor distribuição de renda, sabe, isso está mais humano. A história econômica brasileira, né, ela tem um traço colonial ainda muito forte, né? O Brasil, por ser um país onde se estruturou o latifúndio, uma economia voltada à exportação, de monocultura, de bens de baixo valor agregado, sem desenvolver o mercado, isso com mão de obra escrava, isso gerou digamos assim, traz uma herança que ainda se vê no Brasil hoje, né? Nos últimos tempos, assim, nos últimos 10 anos, 15 anos, nesse início de século, a coisa, de fato, algumas iniciativas foram bastante interessantes, foram bastante importantes. Eu destacaria, por exemplo, o salário mínimo não ser instrumento de controle de inflação e você permitir ganhos de salário mínimos em termos reais e indexar o próprio crescimento do PIB. Isso é fundamental. Isso é digamos assim, é um tipo de iniciativa, de política, decisão política, né? Isso é uma decisão de natureza estritamente política, que você permite, protege camadas da população mais baixa, sobretudo aquelas que têm a sua remuneração atrelada ao salário mínimo, enfim, de algum modo. Agora, em termos gerais, eu acho que o fundamental é entender que
a ampliação dos direitos é fundamental, né? Dos direitos à educação pública e gratuita de qualidade, saúde pública e gratuita de qualidade, o que hoje, no atual contexto de hoje, é algo absolutamente, digamos assim, bastante incerto, né? No sentido de que, dado toda a crise, não só política, mas institucional pela qual o Brasil vem passando, né? Enfim, a gente não sabe o quanto... Fiscal também. Fiscal, e a gente não sabe o quanto a gente vai sair de uma agenda propositiva em termos de direitos trabalhistas, que, na verdade, entraria numa agenda provavelmente muito de lutas, de preservação de conquistas importantes que, de algum modo, enfim, vem permitindo alguma parte, alguma mobilidade social mais recente. Entendi. Agora, rapidinho, eu quero perguntar para o Paulo, como ficou as minorias, você que é um estudioso do LGBT? LGBT. Respondo a tua pergunta fazendo um gancho com o Metri agora, assim, quando ele falou da questão do salário mínimo, que é uma política, né, é uma boa dimensão de pensar o poder como capacidade de intervenção, capacidade de influir no mundo público, capacidade de influir nos resultados do mundo público. É uma forma de pensar o poder de maneira positiva. Você ter poder político é a capacidade de interferir. Então, para as minorias, é importante que você crie mecanismos institucionais para aumentar a capacidade dessas minorias poderem fazer interferências com as suas agendas e demandas. Por exemplo? Acho que isso fortalece a democracia. Você tem um exemplo rápido para dar para a gente como elas poderiam interferir? Seja via a capacidade que elas têm de acionar o poder judiciário, que hoje tem, seja via o sistema proporcional que nós temos de eleição, em que você pode eleger partidos, candidatos proporcionais a partir de minorias. Isso é importante para a política da democracia, do meu ponto de vista. Essa ideia que hoje se usa, né, de empoderamento tem a ver com isso, assim, capacidade dos grupos, sobretudo subalternos, de terem mais capacidade de produzir intervenção. Então, o poder político pode ser associado a essa positividade, capacidade de interferir no mundo público, afirmar suas agendas e suas questões. Olha só, os jovens foram responsáveis por um dos movimentos revolucionários mais importantes do século XX, que foi maio de 68, que começou com greves estudantis em universidades de Paris e chegou a ter adesão de 10 milhões de trabalhadores na França. E isso com o lema A Imaginação no Poder. Você é professor, Guilherme, você também é professor, não é, Metri? Você é professora, vocês são professores e lidam com os jovens. Como é que os jovens estão lidando com o poder hoje? Primeiro, assim, poder e democracia no mundo público são processos de aprendizado. Eu costumo dizer que a democracia, se ela tem porto de partida, não tem porto de chegada. A democracia ela tem a ver com desconfiança e insuficiência. A democracia nunca é suficiente, ela não tem porto de chegada. Quando parece que chegamos, vamos querer mais. Porque se você pensar a democracia como um processo em que o demos, em que o povo, em que a sociedade tem capacidade de determinar os rumos da sua vida, os rumos da coletividade, ela sempre será insuficiência. Então, ela carrega uma dimensão insurrecional, né? Uma dimensão de insatisfação. Eu costumo brincar que a democracia é menos como desejo. A gente não vai realizar, mas não cansa de tentar. E os jovens continuam, assim, rebeldes, mesmo que sem causa, mas eles têm essa função de rebeldia? Me causa estranhamento a forma como eles se organizam dessa maneira em relação à minha geração. Mas eles têm a sua forma de rebeldia. Como você vê, Guilherme? Bom, eu vou falar um pouco do meu instituto, que é o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lá, nós não temos mais, no meu entender, aquela política estudantil, digamos assim, partidarizada, como existia no passado. O que nós temos hoje é um conjunto imenso e bastante variado de movimentos de reivindicação de jovens. Eu vejo, por exemplo, no meu instituto, um movimento negro muito importante, um movimento de mulheres muito significativo, um movimento LGBT também muito aguerrido, não é? Nós temos um conjunto de agendas e de pautas que são pautas muito mais microfísicas, muito mais microscópicas do ponto de vista do que elas pretendem, mas que, no meu entender, tem o grande valor, que é o de poder contaminar, quer dizer, o poder de contaminação dos movimentos jovens. Apesar de serem movimentos circunscritos, é um poder de contaminação e de organização
extraordinário e que se faz sem grandes representantes, sem gente tentando, digamos assim, ocupar o lugar ou tentando conseguir manipular em prol do interesse pessoal. Entendi. Então, o que nós temos são organizações, são pequenas organizações extremamente aguerridas e muito autênticas, que eu acho que são capazes de trazer novas pautas para a política, né? Trazendo, por exemplo, saídas que nada mais têm a ver com os movimentos organizados tradicionais. Tá bom, agora eu quero saber do método, porque a gente está chegando ao fim. Eu deixo já você falar. Não, achei que talvez porque sejamos da mesma instituição, da UFRJ, mas eu acho que o Guilherme foi bastante objetivo e no ponto, porque realmente é uma juventude com bastante criatividade, iniciativas, de uma agenda fragmentada, né? Enfim, política fragmentada, não existe um movimento tradicional como os anteriores eram, mas com uma contribuição importante, né? Eu acho isso fundamental. E a universidade está digamos, a juventude universitária está um pouco mais colorida, né? Então, a universidade está se transformando junto com a juventude, né? Ela é a própria resultado dessa juventude. E a entrada de camadas populares através das ações afirmativas, das cotas, tem sido uma experiência muito rica na universidade do ponto de vista dessa heterogeneidade, dessas agendas, enfim, dessa experiência realmente fantástica. Para terminar, rapidinho. Chamar a atenção que os partidos não perderam sua importância, mas não retotalizam mais essa explosão de agendas. Não tem como abrigar essa explosão de agenda. Então, que eu acho que é a democracia em movimento. Um adensamento do debate público das agendas públicas. Exatamente. Que delícia, mas a gente tem que terminar. Eu quero agradecer a presença dos nossos convidados, o filósofo Guilherme Castelo Branco, o economista Maurício Metri e o cientista político Paulo Dávila. Um grande abraço para você também e até